Ashtar Sheran é uma figura enigmática que surgiu no cenário ufológico e esotérico nas últimas décadas do século XX. Apresentado por contatados e canalizadores como um comandante extraterrestre pleiadiano, Ashtar teria se comunicado com humanos, trazendo mensagens de paz, alertas apocalípticos e orientações espirituais. Desde então, tornou-se o centro de cultos ufológicos e de inúmeras teorias da conspiração, de salvador galáctico a impostor cósmico. Neste vídeo, adentraremos os mistérios em torno de Ashtar Sheran. Investigaremos quem ou o que ele poderia ser. Um alienígena benevolente preocupado com a humanidade, um ser interdimensional angelical ou uma farsa elaborada, talvez até uma entidade maligna disfarçada? Exploraremos a chamada Força Galáctica, ou Federação Galáctica da qual ele faria parte, popular na comunidade New Age. Também examinaremos casos semelhantes ao redor do mundo que intrigam pesquisadores, desde supostos pactos do governo dos L.C. Wells com alienígenas nórdicos em troca de tecnologia, até o mistério da mulher europeia da Ilha do Meio, no Brasil, cuja presença durante a Operação Prato levantou suspeitas de uma intervenção alienígena secreta. Quem é Ashtar Sheran? Ashtar Sheran é descrito como um ser extraterrestre de aparência humanoide nórdica, frequentemente mencionado como Comandante Ashtar ou Lord Ashtar. Ele entrou na ufologia por volta de 1952, quando o contatado americano George Van Tassel alegou ter recebido mensagens telepáticas de um ser interdimensional chamado Ashtar. Esse suposto comandante alienígena teria se apresentado como líder de uma vasta frota espacial empenhada em vigiar e proteger a Terra. Após Van Tassel, dezenas de outros médiuns e canalizadores afirmaram contato com Ashtar, especialmente entre as décadas de 1950 e 1980. Nas mensagens canalizadas, Ashtar Sheran frequentemente alertava contra os perigos nucleares e guerras, pregando a necessidade de paz e harmonia na Terra, chegando a afirmar que sua comando galáctico impediria a autodestruição do planeta por armas atômicas. De fato, Van Tassel relatou que Ashtar veio ao nosso sistema solar em julho de 1952, justamente para alertar sobre os testes com a bomba de hidrogênio, prometendo interferir caso as superpotências colocassem a Terra em risco. As características físicas atribuídas a Ashtar Sheran são muito específicas e recorrentes nos relatos. Ele seria alto, loiro, de olhos claros e traços caucasianos, vestindo um uniforme espacial, correspondendo à tipologia dos alienígenas nórdicos ou pleiadianos. Essa imagem idealizada de um extraterrestre angelical loiro fez com que muitos o associassem diretamente aos pleiadianos, supostos habitantes de planetas em torno do aglomerado estelar das Pleiades. Não por acaso, Ashtar acabou se tornando uma figura proeminente em vários grupos espiritualistas e movimentos New Age, tratados quase como um mestre ascensionado cósmico ou um messias galáctico. Acadêmicos do fenômeno religioso ufológico estudam o movimento Ashtar como uma forma de religião ufológica moderna, com comunidades inteiras dedicadas a cultuar suas mensagens. Na República Tcheca, por exemplo, surgiu na virada do século XXI o grupo Universe People, que venera Ashtar Sheran ao lado de figuras divinas tradicionais como Jesus e Krishna. Entretanto, desde o início houve controvérsias e incoerências nas mensagens atribuídas a Ashtar. Em meados do século XX, proliferaram canalizações conflitantes. Cada contatado parecia divulgar um recado diferente do comandante estelar. Algumas previsões grandiosas nunca se concretizaram, o que lançou dúvidas sobre a autenticidade desses contatos. Por exemplo,
certas mensagens amplamente divulgadas previram, erroneamente, que haveria aterrissagens iminentes em massa de naves espaciais na Terra ou que civilizações floresciam escondidas nos outros planetas do nosso sistema solar. Quando tais profecias falharam, céticos apontaram para a possibilidade de fraude ou delírio coletivo. Ainda assim, os fiéis seguidores de Ashtar argumentam que ele continua presente em espírito, comunicando-se através de médiuns ao redor do mundo para guiar a humanidade rumo a uma nova era de luz. Um episódio curioso e famoso envolvendo o nome Ashtar ocorreu no final dos anos 1970, demonstrando o alcance desse mito. Em 26 de novembro de 1977, a transmissão da emissora Southern TV, no Reino Unido, foi misteriosamente interrompida por cerca de 5 minutos por uma voz estranha. O áudio do noticiário foi substituído por uma voz metálica que declarava ser Vrillon, representante do Comando Galáctico Ashtar. Essa voz transmitiu uma mensagem solene, exortando a humanidade a abandonar suas armas de destruição e a aproveitar a oportunidade de despertar para uma nova era de evolução, alertando sobre forças do mal que poderiam influenciar nossos líderes. Após alguns minutos, o sinal voltou ao normal. Centenas de telespectadores assustados ligaram para a emissora, e o caso foi notícia em jornais britânicos e americanos da época. Jamais se identificou oficialmente o autor da transmissão pirata. Foi um trote elaborado de radioamadores? Uma operação militar secreta? Ou teria sido realmente um recado de Ashtar Sheran? O incidente entrou para o folclore ufológico como prova, para alguns, de que eles tentaram contato público nos anos 70. Verdade ou não, o fato ilustra como a lenda de Ashtar Sheran já estava disseminada internacionalmente, a ponto de alguém, humano ou não, usá-la para entregar uma mensagem global em plena Guerra Fria. Grande parte do apelo em torno de Ashtar Sheran se deve à ideia de que ele seria um comandante de uma coalizão interplanetária benevolente, frequentemente chamada de Comando Ashtar, ou Federação Galáctica da Luz, pelos espiritualistas. Segundo esses relatos, Ashtar comandaria milhares de naves e seres de diversos planetas, todos dedicados a proteger a Terra e assegurar que a humanidade não se autodestrua antes de ascender a um estágio superior. Dentro dessa frota intergaláctica, destaque especial é dado aos Pleiadianos, tidos como os principais aliados e, em alguns casos, a própria origem de Ashtar Sheran. Mas, afinal, quem são os Pleiadianos nessa cosmologia conspiratório-esotérica? Os Pleiadianos, também chamados de nórdicos ou seres das Pleiades, formam uma das raças extraterrestres mais mencionadas no meio New Age. Relatos de contatados desde os anos 1950 descrevem-nos como alienígenas indistinguíveis de humanos escandinavos, geralmente altos, em torno de 1,8 a 2 metros de altura, de beleza física marcante, pele clara ou levemente bronzeada e olhos claros. Diz-se que possuem uma fisiologia praticamente igual à humana, a ponto de alguns casos insinuarem até compatibilidade para cruzamentos. Há lendas de híbridos humano-pleiadianos. Sua sociedade seria altamente evoluída, tanto tecnologicamente quanto espiritualmente. Uma civilização antiga, talvez milhões de anos à nossa frente, que superou a ganância e vive em harmonia. De acordo com diversos contatados, os pleiadianos seriam pacíficos, éticos e profundamente preocupados com o destino da Terra, agindo como tutores cósmicos para nos ajudar a evitar os erros que eles já superaram. Muitas das mensagens atribuídas a esses seres enfatizam a preservação ambiental do planeta, o desarmamento nuclear, a união dos povos
e a elevação da consciência humana para uma era de paz. No imaginário conspiracionista, os Pleiadianos integram uma aliança do bem oposta a raças consideradas malévolas, como os Greys cinzentos ou os reptilianos. Ashtar Sheran, sendo frequentemente retratado como loiro e de feições nórdicas, encaixa-se perfeitamente na categoria pleiadiana. Alguns grupos chegam a afirmar que Ashtar seria originário de um planeta nas Pleiades, ou mesmo de Alfa Centauro, e que seu nome teria ressonâncias antigas. Há quem note semelhança com Ishtar da mitologia mesopotâmica, embora isso possa ser coincidência ou escolha simbólica do suposto ser. Verdade ou não, o fato é que Ashtar Sheran se tornou o porta-voz ideal desse coletivo de irmãos estelares loiros. Seus comandos são por vezes chamados de Missão Rama, Comando Ashtar ou Confederação Intergaláctica, dependendo do grupo contatista. Mas a ideia central é similar. Existe uma ONU do espaço velando por nós, e Ashtar seria um dos seus principais líderes. Talvez um almirante das frotas pleiadianas ou comandante supremo da Frota da Luz. Nos anos 1970 e 80, no auge do movimento Nova Era, proliferaram livros e grupos discutindo mensagens supostamente enviadas pelo comandante Ashtar e pelos pleiadianos. Um caso brasileiro notável foi o do jovem Paulo Fernandes, da Bahia, que afirmava manter contatos regulares com Ashtar Sheran e outros membros da expedição intergaláctica. Paulo fundou, em 1973, o Centro de Estudos Exobiológicos Ashtar Sheran e dizia receber ensinamentos telepáticos de Ashtar e do subcomandante Aurix, entre outros seres. Ele descrevia Ashtar e sua equipe exatamente como outros contatados pelo mundo, belos, altos e loiros, quase indistinguíveis de humanos, a não ser pela sabedoria e serenidade que emanavam. As mensagens que ele e seu grupo divulgavam focavam em amor universal, ética, consciência cósmica e cuidados com o planeta. Um conteúdo tão espiritualizado que muitos ufólogos tradicionais torciam o nariz, acusando-os de misturar religião com um disco voador. Ainda assim, Paulo Fernandes era levado a sério por alguns pesquisadores respeitados, como o general Alfredo Moacir Uchoa, que testemunhou em defesa da autenticidade das experiências do baiano. Esse e outros casos ajudaram a consolidar no imaginário popular a figura de Ashtar Sheran como um emissário de uma aliança galáctica do bem, composta majoritariamente por pleiadianos, nossos irmãos do espaço, preocupados em nos guiar por um caminho melhor. Ashtar Sheran, porém, tem uma origem misteriosa. Seria ele um anjo, demônio ou alienígena? Com tantas narrativas fantásticas, é inevitável questionar quem ou o que realmente é Ashtar Sheran. Existem várias hipóteses, nenhuma comprovada, que pintam origens bem diferentes para essa figura. Vamos explorar algumas possibilidades, sem concluir nada em definitivo. Afinal, estamos no terreno do desconhecido e conspiratório. A primeira hipótese seria um extraterrestre benevolente, versão dos crentes. Para os contatados e adeptos da espiritualidade ufológica, Ashtar Sheran é exatamente quem ele diz ser: um comandante estelar real, vindo possivelmente das Pleiades ou de outra estrela próxima, liderando uma missão de paz. Nesta visão, ele seria um alienígena físico, porém muito evoluído, quase imortal, com tecnologia avançadíssima à disposição, naves-mãe, teletransporte, etc. Seria como um guardião cósmico, agindo em nome de poderes superiores para evitar que a Terra se autodestrua antes de atingir um patamar de harmonia interplanetária. Seus alertas contra armas nucleares e guerras seriam sinceros e explicariam por que, por exemplo, tantos OVNIs foram relatados sobrevoando instalações nucleares durante a Guerra Fria. De fato,
há registros de OVNIs desativando mísseis e sobrevoando usinas atômicas, o que para alguns é evidência de que uma força extraterrestre protetora atua nos bastidores. Assim, nessa hipótese, Ashtar Sheran realmente existiria como um ser extraterrestre físico de outra civilização, engajado em proteger a humanidade, às vezes descrito até como uma figura crística cósmica, trabalhando junto com mestres ascensos como Jesus Sananda, segundo certas vertentes do movimento Ashtar. A segunda hipótese é que ele pode ser um ser multidimensional ou angelical. Nesta outra possibilidade é que Ashtar não seja um ET comum, mas sim uma entidade de natureza interdimensional ou espiritual. Ou seja, ele poderia ser o que antigamente chamaríamos de anjo ou arcanjo, manifestando-se na forma que os humanos conseguem compreender, no caso, um formoso extraterrestre. Essa teoria agrada especialmente grupos espiritualistas que fundem ufologia com esoterismo. Ashtar Sheran seria, então, um mensageiro divino, agindo em planos sutis e ocasionalmente se comunicando através de médiuns e visionários, assim como se acredita que anjos e guias espirituais fazem. Curiosamente, até mesmo em círculos governamentais dos Yewanjilus, começa-se a ouvir ecos dessa interpretação. Recentemente, figuras públicas passaram a sugerir que o fenômeno UFO pode ter caráter sobrenatural. A deputada Ana Paulina Luna, por exemplo, declarou que os verdadeiros anjos se parecem mais com as descrições bíblicas, seres alados e cheios de olhos, insinuando que o assunto UFO talvez envolva anjos e demônios. E até o vice-presidente dos Nacional, Joe D. Vance, afirmou não ter certeza se OVNIs e alienígenas são realmente seres de outro planeta ou algo muito mais sobrenatural, talvez anjos ou demônios. Essa guinada espiritual na narrativa oficial sugere que, para alguns, Ashtar e companhia poderiam ser vistos como parte de uma hierarquia espiritual, anjos da guarda cósmicos, ao invés de meros extraterrestres de carne e osso. Nesse cenário, invocar Ashtar Sheran não seria muito diferente de invocar um santo ou guia. Ele responderia através de inspiração, projeções ou canais, mas não pousaria fisicamente uma nave na sua frente, pois sua existência se daria em outra dimensão vibratória além da nossa. Terceira hipótese: engodo ou entidade maligna disfarçada. Em contraste total com a imagem luminosa de Ashtar, há quem defenda uma visão sombria, a de que ele seria, na verdade, um engodo manipulado por forças malévolas para enganar a humanidade. Teóricos da conspiração de viés religioso afirmam que Satanás pode se disfarçar até de anjo de luz. Logo, esses extraterrestres pregando amor e paz poderiam ser demônios mascarados, preparando um engano global. Essa ideia, que por muito tempo circulou apenas em meios fundamentalistas, ganhou curiosa atração nos últimos anos nos Estados Unidos. O ex-apresentador Tucker Carlson, uma voz influente na mídia conservadora, causou furor ao afirmar recentemente que tecnologia nuclear teria sido entregue ao governo americano por forças demoníacas em algum tipo de pacto sombrio. Ou seja, ele ecoou a teoria de que os alienígenas seriam, na verdade, demônios, e sua influência sobre a humanidade, dando-nos armamentos terríveis, por exemplo, faria parte de uma batalha espiritual entre o bem e o mal. Nessa visão de mundo, Ashtar Sheran e outros comandos estelares seriam parte de uma grande enganação demoníaca para desviar os homens da fé tradicional, apresentando-se como salvadores do espaço, quando na verdade seriam anjos caídos. Teorias da conspiração ligadas à nova ordem mundial às vezes incorporam essa narrativa, alertando que uma falsa religião ufológica estaria sendo planejada. Há quem cite o suposto Projeto Blue Beam
do governo para encenar uma falsa segunda vinda de Cristo usando hologramas alienígenas. Soa exagerado? Possivelmente, mas figuras de alto escalão dando voz a essa perspectiva, como Carlson e certos políticos, mostram que ela ganhou fôlego. Em suma, para os que creem nisso, Ashtar Sheran seria um demônio disfarçado de ET bonzinho, e suas mensagens apaziguadoras seriam o canto da sereia para um evento apocalíptico futuro, onde ele revelaria sua verdadeira face. A quarta hipótese: construção psíquica coletiva, uma egregora. A hipótese mais cética é a de que Ashtar Sheran seja uma criação inteiramente humana, fruto de fraudes conscientes ou de um tipo de fenômeno psíquico coletivo. Vale lembrar que nos anos 1950 havia vários contatados famosos, como George Adamski, alegando encontros com irmãos do espaço, venusianos e marcianos, que nunca foram verificados. Ashtar pode ter sido apenas mais um desses casos, mas que viralizou no meio esotérico e foi sendo enriquecido por diferentes pessoas. Alguns pesquisadores sugerem que tantos médiuns, pensando em Ashtar e canalizando mensagens, acabaram criando uma espécie de egregora, ou seja, uma forma-pensamento com energia própria que retroalimenta as experiências. Isso explicaria por que canais distintos recebiam comunicações semelhantes e por que na mente deles Ashtar pode ser bem real, embora não exista objetivamente. Outra possibilidade é a de charlatanismo deliberado. Aproveitadores que inventaram mensagens de Ashtar Sheran para ganhar fama, seguidores ou dinheiro. Com a falha de várias profecias e a inconsistência entre os discursos, muitos ufólogos consideram o fenômeno Ashtar uma farsa da nova era, comparável a um culto que se recusa a admitir quando seus oráculos erram. A literatura ufológica registra casos extremos, como o do culto Heaven's Gate nos Estados Unidos, que culminou em suicídio coletivo em 1997, nos quais ideias de resgate por naves extraterrestres podem levar a tragédias. Interessantemente, documentos ligados ao contatado suíço Billy Meier, famoso por alegar contato com pleiadianos, acusam Ashtar Sheran de ser um impostor perigoso. Meier dizia que seus mentores pleiadianos o alertaram, já nos anos 1970, que alguém chamado Ashtar tentaria influenciar um grupo nos Estados Unidos a cometer suicídio coletivo, o que ele acredita ter sido a previsão do caso Heaven's Gate, ocorrido 2 décadas depois. Esses escritos chegam a chamar Ashtar Sheran de criminoso assassino mentiroso, alegando que ele teria sido um extraterrestre rebelde, já morto em 1983 por outras forças, e que todas as canalizações modernas, usando seu nome, seriam falsas. Trata-se, claro, de uma versão conflitante vinda de outro contatado, Meier, e não de uma fonte neutra, mas ilustra bem a bagunça de alegações. Do ponto de vista crítico, a explicação mais simples é que Ashtar Sheran não passa de um mito contemporâneo, nascido do imaginário de contactados e depois alimentado por comunidades esotéricas. Seria um personagem de ficção transformado em realidade alternativa para muita gente, uma espécie de Deus criado em plena era espacial. Cada uma dessas hipóteses tem seus defensores e detratores. Talvez elementos de mais de uma sejam verdade. Quem sabe a realidade por trás de Ashtar Sheran misture fenômenos psicológicos e paranormais que ainda escapam à compreensão. O certo é que, enquanto não há prova material de sua existência objetiva, Ashtar permanece no limbo entre crença e ceticismo, um Rorschach, no qual cada um enxerga anjo, demônio, ET ou fraude conforme suas convicções. Nenhuma boa teoria conspiratória estaria completa sem envolver governos em segredo com alienígenas,
E o mito de Ashtar Sheran não fica de fora. Uma vertente popular sugere que as grandes potências terrestres sabem mais do que revelam sobre esses visitantes estelares e que podem ter havido acordos ocultos entre líderes mundiais e representantes alienígenas. Aqui entram em cena histórias sobre pactos com nórdicos, pleiadianos e greys, engenharia reversa de tecnologia extraterrestre e acobertamentos oficiais dignos de filmes de ficção. Vamos relembrar algumas dessas conspirações de bastidores, conectando-as ao nosso tema. Uma das lendas mais conhecidas é o suposto Tratado de 1954 entre o presidente Dwight Eisenhower e extraterrestres. Reza a conspiração que Ike se reuniu em segredo com duas delegações diferentes de aliens naquele ano, numa base aérea nos Estados Unidos. No primeiro encontro, teriam aparecido alienígenas de aparência nórdica, altos, loiros e humanoides semelhantes aos pleiadianos, oferecendo compartilhar tecnologia avançada e ensinamentos espirituais, mas exigiram como contrapartida que a humanidade abandonasse as armas nucleares. Eisenhower e os militares por trás dele teriam recusado abrir mão do arsenal atômico, temendo pela segurança na Guerra Fria. Com isso, uma segunda reunião ocorreu, desta vez com alienígenas greys, os baixinhos de olhos negros. E aí sim, um acordo sinistro foi firmado. O pacto teria permitido que os greys abduzissem um número limitado de seres humanos para experimentos, contanto que devolvessem os sequestrados ilesos e fornecessem aos Estados Unidos tecnologia alienígena avançada, inclusive no âmbito de armamentos. Esse alegado Tratado de Grenada, como às vezes é chamado, seria a origem de muitos projetos secretos de engenharia reversa e do encobrimento oficial dos OVNIs. Ou seja, o governo americano teria preferido a barganha tecnológica com uma raça duvidosa, em vez de aceitar a oferta ética dos nórdicos de paz nuclear. Para os entusiastas de Ashtar Sheran, essa narrativa é trágica. Significa que rejeitamos a ajuda dos pleiadianos, que bem poderiam ser aliados de Ashtar, e caímos nas mãos de ETs com intenções menos nobres. Alguns especulam até que Ashtar Sheran faria parte daquele primeiro grupo de nórdicos que abordaram Eisenhower, ou que, pelo menos, teria apoiado tal iniciativa de oferecer ajuda em troca da paz. Verdade ou não, é um dos contos mais difundidos no folclore ufológico conspiratório. Avançando algumas décadas, vemos que esse tema de pacto alienígena voltou às manchetes recentemente, mesclando-se a investigações oficiais sobre OVNIs. Em 2023 e 2024, nos Estados Unidos, houve audiências parlamentares e testemunhos de ex-oficiais de inteligência admitindo a existência de programas secretos envolvendo tecnologia não humana e evidências de vida extraterrestre. Um dos denunciantes mais famosos, David Grush, afirmou sob juramento que governos e corporações possuem artefatos de origem alienígena recuperados de acidentes e insinuou uma grande operação de acobertamento ao longo de décadas. Mas nos bastidores dessas audiências surgiram alegações ainda mais explosivas. Segundo o congressista Eric Burlison, que conversou diretamente com Grush, o próprio ex-presidente Donald Trump teria sido informado em seu mandato sobre a existência de híbridos alienígenas vivendo entre nós. Burlison relatou que Trump recebeu um briefing altamente sensível, revelando híbridos humano-extraterrestres infiltrados na sociedade, o que teria mudado completamente sua perspectiva sobre a realidade. Mais detalhes. Grush teria explicado a ele que existem dois tipos principais de seres não humanos em contato. Os chamados nórdicos, muito parecidos com humanos, porém com tecnologia alguns séculos à nossa frente, e os greys,
bem mais avançados e capazes de operar naves com a mente, psiônicos. Segundo esse depoimento, os nórdicos estariam realizando experiências genéticas para criar híbridos, alguns dos quais já viveriam integrados na população. A informação soa inacreditável, mas veio à tona em 2025, trazida por um parlamentar falando abertamente nas redes sociais. Esse quadro, se verdadeiro, confirma o pesadelo, sonho conspiratório. Há alienígenas entre nós, alguns de aparência nórdica, novamente lembrando os pleiadianos. E, possivelmente, acordos governamentais permitiram isso. Afinal, se híbridos existem em quantidade, é difícil imaginar que nenhum órgão de segurança nacional saiba. A revelação de Burleson também menciona que Trump tomou conhecimento disso durante seu processo de impeachment e até brincou na época dizendo: Adam Schiff deve ser um deles, indicando o quão atordoado ou cético ele ficou com a ideia. Outra peça desse quebra-cabeça conspiratório é a questão tecnológica. Muitos teóricos acreditam que saltos tecnológicos no século XX podem ter tido auxílio alienígena, seja através de engenharia reversa de naves recuperadas, Roswell sendo o caso clássico, ou mesmo doações diretas de conhecimento por ETs. Aqui, ironicamente, volta a figura de Tucker Carlson, que interpretou exatamente assim o surgimento das armas nucleares. Para ele, a tecnologia atômica não veio da genialidade humana, mas de forças demoníacas fornecendo algo além do nosso tempo. Essa visão esbarra no misticismo, mas ilustra uma paranoia. E se governos humanos fizeram pactos antiéticos com entidades alienígenas ou sobrenaturais em troca de poder? As consequências disso, no imaginário conspiracionista, seriam terríveis. Desde o risco de dominação dos Greys, que teriam conseguido autorização para abduzir e manipular nosso DNA, até uma dívida kármica com forças das trevas, caso a versão demoníaca seja considerada. Não é de admirar que, como apontou uma análise, essa narrativa de demonologia ufológica tenha ganhado força em momentos de medo existencial e tensão geopolítica, pois ela ressacraliza o fenômeno, transforma OVNIs e tecnologia em assuntos de bem versus mal, de anjos versus demônios, trazendo de volta uma linguagem apocalíptica familiar em tempos de crise. Onde Ashtar Sheran se encaixa nisso tudo? Seus seguidores dirão que ele e a Federação Galáctica estão do lado do bem, possivelmente frustrados por não conseguirem pleno sucesso devido à colaboração de governos com alienígenas menos éticos. Em algumas canalizações, Ashtar teria dito que a Confederação Intergaláctica respeita nosso livre-arbítrio, então não podem simplesmente intervir diretamente. Caberia a nós, como humanidade, escolher com quem nos alinhar. Essa narrativa põe a responsabilidade nos governantes que rejeitaram alianças positivas, como no caso de Eisenhower, e optaram por ganhos materiais imediatos via acordos obscuros. Soa quase como uma reencenação moderna da tentação bíblica. Trocaram a sabedoria celestial pela tecnologia da serpente. Seja como for, hoje vemos uma pressão crescente por desacobertamento das informações ufológicas. À medida que mais denunciantes falam e mais audiências ocorrem, a população geral começa a contemplar seriamente que não estamos sozinhos e talvez nunca estivemos. Talvez, num futuro próximo, descobriremos oficialmente se existe mesmo um programa secreto de híbridos ou se naves alienígenas vêm sendo obtidas e estudadas em bases militares. Quando e se isso vier à tona, a figura de Ashtar Sherans pode ser reavaliada sob uma luz diferente. Quem sabe deixará de ser visto como delírio esotérico e passe a ser reconhecido como parte de uma história maior de contato entre espécies.
ou, alternativamente, pode ser descartado de vez como invenção, caso nenhuma evidência de pleiadianos bonzinhos apareça nos arquivos liberados. Até lá, Ashtar continua sendo um símbolo das esperanças e temores, envolvendo conspirações alienígenas. Saindo um pouco do eixo Estados Unidos-Europa e adentrando a Amazônia brasileira, encontramos um caso real e documentado que parece um capítulo de série de ficção científica, mas aconteceu de verdade e até hoje intriga pesquisadores. Trata-se do mistério da Mulher da Ilha do Meio, um episódio ocorrido no final dos anos 1970, no Pará, Brasil, em meio à famosa Operação Prato, investigação oficial da Força Aérea sobre aparições de OVNIs na região. Esse caso é relevante ao nosso tema, pois muitos acreditam que a tal mulher poderia ter sido uma agente extraterrestre disfarçada entre nós. Quem sabe, até uma pleiadiana. Em 1977, moradores de pequenas comunidades ribeirinhas próximo à cidade de Colares passaram a relatar aparições frequentes de luzes inexplicáveis no céu, que desciam e chegavam a interagir com pessoas. Fenômeno apelidado localmente de chupa-chupa, pois diziam que as luzes sugavam o sangue ou energia de quem atacavam. Em meio a esse clima de pânico ufológico, surgiu a figura de uma mulher estrangeira misteriosa que comprou terras na Ilha do Meio, na foz do rio Urumajó, norte do Pará. Os relatos dos moradores indicavam que toda vez que essa mulher estava presente na ilha, as luzes estranhas apareciam com mais frequência, cruzando os céus, ora como objetos metálicos, ora como orbes luminosos. Coincidência ou não, a presença dela parecia atrair os UFOs. Logo, a população e as autoridades começaram a ligar os pontos e desconfiar daquela figura inusitada. A mulher se apresentava como Elizabeth Kemine Berger, supostamente britânica, mostrando um passaporte do Reino Unido. Ela tinha comportamento excêntrico. Comprava grandes quantidades de peixes dos pescadores locais, muito além do que uma pessoa normal consumiria. Para quê? Não dizia. Isso alimentou rumores de que talvez houvesse mais gente escondida na ilha. Alguns suspeitavam até de guerrilheiros estrangeiros, dado o contexto da Guerra Fria, imaginando se tratar de algum esconderijo. As autoridades policiais entraram em cena. Ela foi detida e interrogada várias vezes pela Polícia Federal e pela Interpol, mas nunca conseguiram achar provas de atividade ilícita. A história, porém, fica ainda mais surreal. Na terceira vez em que foi detida, em 1979, Elizabeth Berger protagonizou um desaparecimento digno de roteiro de cinema. Enquanto era escoltada para o Porto de Belém, pediu para usar o banheiro público no mercado do Ver-o-Peso. Os agentes a aguardaram do lado de fora, mas ela simplesmente sumiu do banheiro trancado, evaporou no ar, apesar de estar cercada por policiais. Após esse episódio inacreditável, nunca mais a viram. E, curiosamente, mais uma coincidência estranha, todos os eventos de luzes e fenômenos ufológicos na região cessaram após o sumiço da mulher. Era como se a fonte das luzes tivesse ido embora junto com ela. As investigações posteriores trouxeram detalhes ainda mais instigantes. Descobriu-se que o passaporte britânico apresentado por Elizabeth Berger era falso, ou melhor, pertencia originalmente a uma cidadã polonesa que falecera em 1939. Ou seja, a identidade dela já era um mistério por si só. Além disso, moradores relataram que durante sua estadia, ela recebia a visita de homens de aparência incomum, que falavam uma língua desconhecida, a qual ela compreendia e também falava. Ela apresentava esses visitantes aos nativos como cientistas, mas eles ficavam apenas poucos dias e sumiam.
Alguns populares afirmaram ter visto cenas difíceis de acreditar. Diziam que, em certos momentos, a mulher caminhava nua pelas praias da ilha e até andava sobre as águas do rio, como se tivesse capacidades sobre-humanas. Após o desaparecimento, surgiram notícias de que uma jovem muito parecida com Elizabeth Berger fora fotografada ajudando vítimas do terremoto de São Francisco em 1989. A foto saiu num jornal local americano e a Interpol chegou a ser notificada, mas novamente não conseguiram localizá-la. Ou seja, 10 anos depois do sumiço no Brasil, ela possivelmente foi vista nos Estados Unidos, sem ter envelhecido muito e em contexto totalmente diferente. Seria imortal? Uma viajante anônima do mundo? A Operação Prato documentou as ocorrências ufológicas na área, mas nunca elucidou quem era aquela mulher. Para os ufólogos e teóricos, diversas hipóteses foram levantadas. Uma delas, claro, é a de que Elizabeth Berger seria uma alienígena, provavelmente do tipo nórdico, pleiadiano, infiltrada entre os humanos para estudar ou conduzir algo na região. Os peixes comprados em excesso poderiam estar alimentando tripulantes ocultos, seriam os visitantes estranhos, ou até seres submarinos. O fato de as luzes acompanharem sua presença sugere que talvez ela estivesse comunicando-se com as naves. Quem sabe enviando sinais, ou sua mera presença funcionasse como farol para os UFOs. Quando detida pela polícia, talvez seus companheiros extraterrestres a resgataram com algum teletransporte. Daí o desaparecimento no banheiro vigiado. Isso lembraria cenas de filmes, mas não podemos deixar de notar a similaridade com certas capacidades atribuídas a seres interdimensionais. Se ela realmente andava sobre a água, como alguns disseram, isso evocaria uma imagem quase mística, crística. Estaria essa mulher demonstrando poderes que humanos não têm? E se sim, seria ela um ser de outra dimensão? Claro, há explicações mais convencionais ventiladas. Ela poderia ser apenas uma criminosa comum envolvida com um contrabando de ouro, drogas, usando a ilha como base, e os guerrilheiros suspeitados seriam comparsas. Os peixes comprados talvez alimentassem uma tripulação humana escondida. O sumiço no banheiro poderia ser suborno e falha da Polícia Federal, embora pareça improvável, dado o aparato. Todavia, até hoje, nada disso foi comprovado, deixando espaço aberto para interpretações fantásticas. Até que novas investigações tragam respostas, as perguntas ficam no ar. Quem era aquela mulher? O que ela e seus companheiros realmente faziam na Ilha do Meio? Teria sido uma operação secreta, de seres de outro mundo, bem debaixo do nosso nariz? Muito obrigado por assistir até aqui. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. E lembre-se, a verdade nem sempre é o que parece. Até a próxima. Como todo bom mistério, Ashtar Sheran nos convida a olhar para as estrelas e sonhar. Ele personifica a esperança de que não estamos desamparados no cosmos, de que há quem zele por nós além da Terra. Verdade ou ilusão? Fica a reflexão. Afinal, a verdade está lá fora. E quem sabe um dia ela descerá das estrelas, quiçá num feixe de luz azul prateada, e todas essas conspirações serão reveladas. Até lá, continuaremos de olho no céu e nos nossos corações, buscando respostas. No fim das contas, tanto Ashtar Sheran quanto os pleiadianos permanece uma figura controversa. Para os crentes, ele continua enviando suas mensagens de paz através de canalizadores ao redor do mundo, e talvez um dia se mostrará abertamente quando a humanidade estiver pronta. Para os céticos, Ashtar é um exemplo de como nossa espécie anseia por salvação vinda dos céus, seja pela via religiosa tradicional, anjos,
ou reinterpretada em termos cósmicos, ETs. Essa dualidade fica clara quando até autoridades debatem se eles são extraterrestres ou anjos, demônios. No fundo, estamos falando do mesmo arquétipo, adaptado à era espacial.